os sinais de alerta comuns, né, em crianças e adolescentes, né? Como diferenciar essas dificuldades emocionais e comportamentais, né, transtornos de neurodesenvolvimento, né? Talvez esteja fazendo muitas perguntas aí para você, né? E aí a questão onde a escola entra, onde a família entra nessa intervenção, avaliação, né? O impacto de uma avaliação bem conduzida nas decisões educacionais, né? Esse processo todo educativo, né, que integra a família, o procedimento, né, de orientação e escola também. Então, eu trabalho a questão da mentoria, né, o suporte para profissionais educadores. A educação, ela passa por um dilema, vamos considerar assim, que ou patologiza ou minimiza. Eu já vi essas duas circunstâncias acontecer. Eu queria falar um pouco sobre isso, por quê? Porque eu acredito que a educação, ela precisa também se instrumentalizar quando você diz falar continuamente, né? A gente entra nesse âmbito até mesmo de formação continuada dos profissionais da educação sobre o advento das questões da neurociência, da neuropsicologia, dos processos comportamentais, porque muitas vezes eu já tive demandas de profissionais educadores buscando orientação, informação, que não conseguem saber como encaminhar. E essa é uma questão importante, tá? Como encaminhar, né? E aí a criança chega e a gente tem que buscar a escola, abrir o leque de informações, de contexto, para depois começar a investigação com a criança. Por que isso acontece? Eu acredito que passa por uma questão dessa aproximação com a neuropsicologia. Eu acho que é sumariamente importante isso hoje, para entender como que nós estamos trabalhando, né? E também os profissionais da área da neuropsicologia que trabalham com crianças precisam também se permitirem essa proximidade com os educadores, até para que eles entendam a nossa realidade de construção diagnóstica, né? Se familiarizar e se ambientalizar com a nossa construção diagnóstica do paciente. Então, quando o professor ele percebe a dificuldade de aprendizagem, uma das primeiras questões: qual é o método que está sendo usado? Porque hoje a gente tem uma diversidade muito grande dentro das escolas. Sim. Né? E hoje as crianças têm acesso a diversos tipos de tecnologias de informação, uns mais e outros menos. Então a gente não pega uma sala de aula nivelada. Às vezes a gente pega lá uma sala de aula com 20 alunos, 25, vamos colocar assim. E essa sala de aula de crianças com 10 anos, você vai ter criança lá que vai estar falando sobre filosofia, enquanto você vai ter criança que está ainda nessa construção mais de aprimoramento do processo de alfabetização. Então tem um desnível, a gente percebe, quando a gente se aproxima da educação, a gente percebe esse desnível dentro da sala de aula, e aí é que a gente parte para uma premissa importantíssima: a análise criteriosa individual de cada caso.
Eu entendo que o professor é extremamente sobrecarregado, uma turma grande, principalmente na área do setor público da educação, mas é fazer um olhar que se aproxima da questão clínica. Qual é esse olhar que se aproxima da questão clínica? É o olhar mais do padrão comportamental. Como que essa criança interage para além da sala de aula? Como que ele interage no intervalo? Como que ele interage com os professores? É da mesma forma? Com o professor ele tem mais aproximação? Com outro professor ele tem menos aproximação? Na área de artes ele tem mais interesse? Ele institui um hiperfoco em uma determinada disciplina? Então todas essas questões precisam ser questionadas e aí tem alguns instrumentos que é de domínio público que podem ser usados. É uma construção de uma anamnese psicopedagógica mesmo. É uma anamnese psicopedagógica de levantar esses dados para construir um encaminhamento. Porque aí o paciente ele chega, olha, com os indicativos norteadores mais especificados, o profissional especialista, né? E até também para que o próprio professor possa receber o laudo posteriormente e ter aquelas questões que ele levantou nos seus questionamentos dentro de uma avaliação psicopedagógica confirmadas e poder construir uma intervenção com esse aluno de uma forma que alcance ele dentro da sala de aula. É óbvio que dentro do setor público, hoje a gente passa aí por uma questão de que todo aluno, para poder ir para uma sala multifuncional, por exemplo, ele tem que estar laudado, né? Na maioria das escolas esse processo acontece. Eu acredito que, eu não sei se é só no município ou só no estado, mas a maioria das escolas do setor público acontece a questão da necessidade do laudo que confirma isso, tanto o laudo médico quanto o laudo neuropsicológico. Mas o professor ele vai estar mais tranquilo com essa questão. A educação vai estar, o educador vai estar mais tranquilo com essa questão dentro da sala de aula, de entender que não vai ser um problema, vai ser uma condição diferente do que ele vai atribuir de recurso pedagógico para essa criança dentro da sala de aula. E aí, inclusive, desculpa cortar você, mas aí tem aquela questão do PI, né? Que hoje é uma coisa obrigatória, né? O plano individualizado do aluno, né? Que tem essa necessidade, toda essa situação também. E aí, então, entra essa parte. Seria essa... Sim. A questão é, o PI, ele se aproxima de aspectos clínicos? É uma pergunta que eu faço. Então, essa é a grande questão que talvez o profissional faz sem ter essa resposta, né? Porque assim, até onde que entra a questão da formação? Porque até então eu lembro, né, eu como professor, a questão do PEI durante muito tempo foi debatido que hoje eu não tenho esses alunos com essa, né, com essa característica, digamos assim, mas durante muito tempo tinha. E aí qual o que fazer no PEI? A gente sabe que tem uma necessidade, mas ninguém consegue esclarecer, justamente porque ninguém fez essa pergunta, talvez, que você está fazendo agora, né? Que é uma questão clínica que precisa... Essa proximidade com a questão clínica. É de um diálogo com a clínica. É importantíssimo hoje, a educação tem um diálogo com a clínica. A clínica intermultidisciplinar. Essa proximidade, e nós estamos dentro dos consultórios, o serviço público de saúde está aí, e eu acredito que não existe
especificamente uma política pública, não acredito que não tenha uma política pública específica dessa proximidade. Mas é o educador que vai fazer a diferença nessa articulação. Assim como eu já vi muitos profissionais me procurarem, tanto do setor público quanto de escola privada, tá? Me procurarem para essa condição de um diálogo. Eu tenho essa questão dentro da sala de aula, o que pode ser feito, porque muitas vezes a gente tem algumas questões que são, não vou colocar como dicas, mas algumas questões de técnicas comportamentais específicas que o professor vai poder usar dentro do contexto de sala de aula, no manejo do comportamento, e esse aluno conseguir manter a regulação, tanto emocional quanto a regulação sensorial, a regulação de percepção, enfim, manter-se dentro de uma estabilidade para o processo de aprendizagem acontecer. Porque o aluno precisa estar bem dentro da sala de aula. Então, por exemplo, eu tenho crianças que eu já mando o encaminhamento e orientação para o profissional da escola. Olha, esse aluno precisa de um intervalo de 5 minutos para dar uma volta lá fora. Ele não dá conta, por enquanto, ele não dá conta desse espaço de tempo de, vamos colocar aí, de 50 minutos de aula. Ele precisa de um intervalo para ele ir lá tomar uma água, dar uma volta, caminhar, se movimentar para voltar dentro da sala de aula. Esse aluno vai precisar se levantar da carteira. Esse aluno precisa de uma atividade extracurricular, porque tem a questão das altas habilidades também, somado ao TDAH ou ao autismo, que aí a gente entra no âmbito da dupla excepcionalidade, né? Então, o que acontece? Esse aluno precisa de atividade extracurricular mais adiantada do que o que a turma está produzindo, porque às vezes tem uma criança que dentro do VISC, né, que é um teste, uma bateria de avaliação de funções cognitivas e também de indicativo do coeficiente de função intelectiva da criança, que ele dá lá 130, 140 justificados assim. Então o que precisa ser feito? Atividades mais complementares para essa criança gastar energia. O ritmo da sala de aula não bate com o ritmo do funcionamento cognitivo dele e comportamental. Então precisa inserir mais coisas. Tem aluno que vai ser mais lento o processo de letramento, processo de alfabetização e tal. Esse aluno vai precisar de recursos de comunicação alternativa. Esse aluno vai precisar de suporte da sala multifuncional. Então, todas essas questões a gente vai dar dentro desse diálogo, vai dar esse suporte para o professor que nos procura. E aí é que eu falo sobre a questão do olhar clínico, porque para fazer esse olhar clínico, o educador é educador. Sim. Mas para fazer esse olhar clínico, ele tem que se aproximar de quem é da clínica. E quem é da clínica precisa se permitir acompanhar esse paciente, como na maioria das vezes os meus pacientes, eles têm encaminhamentos e orientações que vão para a escola. Eu não deixo a escola no vácuo, porque eu preciso que esse aluno esteja bem na escola, se desenvolvendo na escola, para eu chegar no consultório e conseguir trabalhar. É um processo cíclico. Eu preciso que ele esteja bem em casa, para que ele esteja bem na escola, para que ele esteja bem na produção de reabilitação dentro do consultório. Você entende? Sim, então era justamente sobre isso, né, que vinha a pergunta, né, sobre essa integração, né, a parte clínica, a família e a escola, né, a importância da psicoeducação, né, para professores e cuidadores, no caso os responsáveis,
né? Também porque às vezes o pai acha que a responsabilidade é da escola que tem que resolver o problema do filho, Não. né? E encaminha para terapia, para essa. E aí também, mas Também não é só do terapeuta. É da rede. da rede, precisa de todo o conjunto, né? É da rede. O diagnóstico ele é feito para construção de rede. O diagnóstico não é para estigmatizar, o diagnóstico não é para taxar o indivíduo como tal. O diagnóstico não tem tom pejorativo de estigmatização. Ele tem uma intenção específica de identificação das funções cognitivas, de como esse indivíduo funciona a nível de função cognitiva e de comportamento para construção dessa rede. E essa rede integra tudo. Essa rede integra os profissionais da área clínica, seria uma equipe multidisciplinar, assim como também família e escola, que são os 3 ambientes principais para a criança neurodivergente nos primeiros anos de vida, né? Principalmente no período aí dos 6, 7, 8, até chegar na adolescência, é os ambientes principais que essa criança vai estar. Então, a gente tem que fazer uma boa sustentação criteriosa e fazer com que todos sejam colaboradores desse processo, porque se um desses pilares falha, a gente não constrói uma reabilitação. Eu preciso da educação atuando bem com essa criança. Eu preciso dessa família atuando bem. O propósito clínico, muitas vezes, da orientação parental é justamente para trazer e aproximar essa família do ambiente clínico da reabilitação, para construir junto com essa família, né? Porque o professor não pode largar a escola para ir para o consultório. Mas a família vem para trazer o paciente, então a família tem que participar. A família também entra em tratamento, né? Sim. A reabilitação é um processo que envolve todos. Todos. Eu lembro muito, assim, vou usar a fala aqui da Loredana, que ela falava sobre o PEI, né? E acho que serve para esse caso, que ela fala assim, o PEI é uma coisa feita com várias mãos, não é só a escola, mas é o profissional da área né, da clínica e a da família, né? Então precisa desse conjunto para a coisa funcionar, para a coisa dar certo, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que você está falando, né? Que tem que ter, né, todo o conjunto, a educação, os professores, a clínica e a família também fazer parte do contexto, né? Mas eu me atento muito para essa questão da proximidade. Eu pego muito no pé disso. Por quê? Porque se cada um caminhar em sentido oposto, nós não encontramos essa criança no processo de reabilitação. A sintonia é importante, né? Justamente. E aí nós vamos para a próxima pauta, né, que é falando sobre reabilitação neuropsicológica e as intervenções baseadas em evidências. Temos a perguntinha aqui e vamos lá aqui. A pergunta é sobre, né, o que é reabilitação neuropsicológica na prática, né, como funcionam os planos individualizados, que acho que já falamos um pouco aí, tá mais voltado para a educação nesse caso, né? E qual o papel das intervenções baseadas em aba dentro desse processo que você abordou lá atrás e que a gente falaria agora, que é possível promover autonomia e qualidade de vida mesmo em quadros complexos, né? Você falou, tem pessoas que estão estudando, que estão fazendo universidade, fazendo um curso superior, né? Inclusive eu tenho, né, um ex-aluno hoje cursando jornalismo, fazendo a faculdade, e ele é autista, né? Tem o quadro, o espectro autista e está cursando o ensino superior. Tá. A reabilitação neuropsicológica, ela vai se atentar. São duas coisas, dois instrumentos que nós utilizamos dentro do consultório. A perspectiva da reabilitação. Qual que é a perspectiva da reabilitação? É aquilo que a gente identificou no processo de avaliação enquanto função cognitiva, né? Que precisa ser estimulado. Então, por exemplo,
Paciente com psicomotricidade fina, com dificuldade de psicomotricidade fina. Eu vou trabalhar atividades com esse paciente, construindo esquemas reforçadores, aí eu entro com a análise do comportamento, né? E cada atividade que ele aprimore a psicomotricidade fina, ele tem um esquema de recompensa para condicionar um padrão melhor da psicomotricidade fina. A condição, por exemplo, da sobrecarga sensorial, da dificuldade sensorial. Eu preciso ir trabalhando com essa criança processos autorregulatórios. Isso é da neuropsicologia. Como eu vou fazer isso? Colocando essa criança muitas vezes sobre estímulos, no qual eu vou trabalhar esquemas de manejo comportamental, que essa criança crie as habilidades autorregulatórias do âmbito sensorial, né? Melhoria da velocidade de processamento cognitivo, isso é neuropsicológico, né? Como que eu vou melhorar essa questão da velocidade de processamento cognitivo da criança? Com a estimulação de atividades de raciocínio lógico, raciocínio abstrato, porque pensar é se comportar. Isso que é interessante. Dentro da análise do comportamento, a gente considera o pensamento um padrão de comportamento. Então, quando essa criança, você coloca uma atividade que ela precisa estimular o raciocínio abstrato, o raciocínio lógico, e ela consegue concluir essa atividade parcialmente, totalmente, ela recebe um esquema reforçador, um esquema de recompensa, é promovido, é estabelecido um contexto de tornar aquela atividade atrativa. A gente prepara aquela atividade de uma forma que seja atrativa, que seja reforçadora em si, para a criança se sentir interessada. Então, vai trabalhar a questão da melhoria da velocidade de processamento cognitivo? Vamos ter que trabalhar isso daí. Organização perceptual, por exemplo, a questão da capacidade proprioceptiva, que é a capacidade de se organizar no ambiente, que o TDAH tem muito isso, né? Essa dificuldade proprioceptiva, para onde passa esbarra, derruba as coisas com muita facilidade, tenta segurar tudo de uma vez, dentro daquela ansiedade que a hiperatividade promove. Enfim, esses são os aspectos da capacidade proprioceptiva. A gente vai melhorar isso no treino comportamental. Entende que uma função cognitiva é trabalhada com um treino comportamental, e quando o paciente consegue, dentro da brinquedoteca, fazer as atividades sem quebrar, sem deixar cair, conseguindo organizar o término da sessão, no término da sessão, organizar aquilo que ele utilizou para brincar. A gente institui um sistema recompensador, reforça aquele padrão de comportamento, porque isso vai ser importante para a criança, para que ela possa generalizar esse padrão de comportamento em outros ambientes, no qual ele precisa instituir uma melhora da capacidade de organização e de motricidade em relação ao espaço, a dimensão de espaço, que é uma dificuldade das crianças com TDAH, por exemplo, né? Então são situações que todas elas vão ter a função cognitiva que precisa ser trabalhada, e aí a técnica da análise do comportamento que eu vou utilizar para poder preparar essa atividade, esse planejamento terapêutico. Aplico, vou tendo resultados.
Não é na primeira sessão, tá? Nem sempre é na primeira sessão. Eu botei, às vezes eu botei 1 mês, 2 meses de sessão com essa criança para poder começar a apresentar respostas que se espera daquela estimulação. Na medida que vai apresentando, você não reforça só quando ela apresenta a resposta que você espera. Você vai reforçando na medida que a resposta vai modificando, que a resposta vai aprimorando o resultado daquilo que está sendo trabalhado. É um processo contínuo. Sim, sim. Por isso que eu digo que quando é criança, nós periodicamente passamos essa criança por um processo de reavaliação e fazendo um levantamento de dados a respeito das funções cognitivas e comportamentais para saber o que teve de melhora no laudo inicial. Né? Então, às vezes eu tenho um pacientezinho, ele é meu paciente assim, que eu acho assim muito interessante, porque esse garoto chegou, eu não vou colocar nome, né, até por uma questão ética e de sigilo, mas esse paciente chegou numa condição de muita desregulação sensorial, emocional, com uma dificuldade muito grande de interação. E hoje esse paciente chega, ele já está lendo, ele já está no processo de alfabetização. E aí a gente estava, eu e a psicopedagoga, questionando, né? Efetivamente ele aprendeu a ler, ele tem ainda uma dificuldade de tônus muscular para a escrita, né? Coordenação motora fina, que isso a psicopedagoga está trabalhando. Mas quando ele chegou, ele não conversava, ele só gritava a sessão toda. E hoje eu vejo esse paciente sentar, pegar um livro de contos, né, de história, contos de fadas, e ele lê, junto com a psicopedagoga, dele perguntar, dele investigar, dele ter curiosidade para saber do que é feito, o que é isso, qual é o brinquedo novo. Né? Ele não tinha interesse por absolutamente quase nada. Ele só se degladiava dentro do processo de desregulação sensorial e emocional dele. Tudo era um limiar de frustração muito baixo, ele não suportava a frustração, tudo frustrava, tudo ele se irritava, a impulsividade muito alta. Então, esse paciente hoje tem uma condição de interação que é possível o funcionamento. A mãe consegue hoje, ele é um autista nível 2, tá? A mãe consegue hoje trabalhar, levar ele para a escola, trabalha, e depois busca ele na escola e leva ele para a reabilitação. Né? Mas isso tudo foi um processo construído. Ele é um garoto hoje que está com, acredito que 7 anos, 7 para 8 anos. Ele tem um nível de inteligência assim significativo no sentido de leitura. Por isso ele está precocemente já lendo. Mas ele é uma criança que há 3 anos atrás, você olha para o que ele desenvolve hoje em nível de interação, completamente diferente. Né? E quando chegou, tinha todo um contexto despreparado. Uma mãe desesperada, que não sabia como lidar com a condição. Né? Então, calma, isso daqui vai acontecer, vai ter momento que ele vai estar assim, não precisa se desesperar. Quando precisar, me mande mensagem, eu respondo, eu mando orientação, eu mando atividade para fazer em casa. Então, assim, hoje a gente consegue trabalhar com essa criança dentro da reabilitação de uma forma muito mais interativa, sem crises, com um período em que ele consegue ficar até 50 minutos a 1 hora dentro de uma sessão,
sem Num baita saturar, processo de evolução. de estimulação, sem saturar, né? Sem ter aí uma desregulação sensorial e sair bem da sessão. Mas para isso foi todo um processo de análise de contingência desses comportamentos, de um processo naturalístico, de observação, de identificação, o que ele gostava, o que ele não gostava, o que ele tinha mais frustração, como trabalhar isso, como auxiliar ele nessa dessensibilização da frustração. Tudo isso foi sendo construído no processo clínico de reabilitação. Então, a reabilitação neuropsicológica é esse arcabouço todo que eu estou te descrevendo aqui. Eu estou usando até um caso clínico para você ter uma noção bem, né? mais evidente da intervenção construída dentro do consultório. Entendeu? Cara, muito bom, né? Assim, esclarecer tudo isso, para o pessoal que nos assiste, que está nos vendo, que vão nos ver depois, né, gente? Depois vocês se inscrevem aí no canal, se inscreve lá no Instagram, depois o Douglas vai deixar a rede social, onde encontrar ele também, né? Ele falou, estava achando que 1 hora era muito, né? Já foi 1 hora, já tranquilamente, ainda temos bastante assunto aqui para tratar ainda, então, né, mandando pro pessoal aqui. E aí, assim, muito legal, né? Muito bom a gente ouvir, esclarecer, trazer essas informações, porque, né, esse é o nosso propósito aqui, né? Então não se trata de apenas avaliar déficit, mas de potencializar habilidades também, como você falou, Sim, né? com certeza. Dessa criança que chega. E quanto mais cedo o diagnóstico, mais resultados positivos também é possível, né? Sim. Muito bom. A gente tem casos de superação que, mesmo com o diagnóstico tardio, resultados significativos assim, de amplo espectro, você entendeu? Sim, consegue. Mas a indicação é que a precocidade ela é importante no processo do diagnóstico ainda. Muito bem. E aí, vamos partindo para outra parte aqui, né, da nossa entrevista, nosso bate-papo aqui, do nosso roteiro, né? É que um assunto tem que ser roteirizado, porque é complicado aqui. Né? Falar com um profissional do gabarito do Douglas, né? Sobre a orientação parental, que você, né, começou a falar também, né? Já foi dando algumas deixas aí, né? Do cuidar da criança, né? E cuidar da família. E aí, como que é essa questão de fortalecer o diálogo com o pai, com o responsável, né? O que é orientação parental e por que ela é tão decisiva, né? E aí, depois nós vamos incrementando mais algumas coisas aqui, não sei se vai fica melhor assim, né? Sobre os erros mais comuns dos pais, né? Por falta de informação, né? Alinhar a expectativa com a rotina, com os limites do desenvolvimento emocional e tal. Como transformar a culpa em responsabilidade consciente, né? Que acho que talvez isso aí seja uma coisa que pesa, que puxa bastante, né, sobre essa questão parental. Sim. Bom, vamos lá. Orientação parental. Primeiro, agora eu acho que seria o momento da gente desconstruir qualquer ideia de normalidade. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque nós temos aí um conceito social do que é normal e do que é anormal. Tá? Então, quando a gente fala da condição neurodivergente, a gente não entra no mérito de normalidade. A gente entra no mérito de uma família atípica, né? Até no sentido do trato, com respeito e com inclusão, né? A família atípica. E então isso não entra no campo do que é normal e do que é anormal. Não, entra na questão do que é a família atípica. A família atípica, ela vai ter algumas questões que ela vai precisar se atentar, vai. Diferencia-se, distancia-se muito da família neurotípica? Não. Essa que é a grande questão. Porque se a gente for olhar,
se a gente for analisar entre família neurotípica e família atípica, nós vamos entender que o cuidado com a criança é limite, referência, afeto e previsibilidade, rotina. Então, a criança neurotípica precisa de previsibilidade, de rotina, de limite? Precisa. A criança neurodivergente precisa de previsibilidade, rotina e de afeto? Também precisa. Então, essa desconstrução do fardo, entre aspas, tá? Esse fardo que se institui, é preciso fazer partindo do princípio de que a gente precisa acreditar no método, que vai haver resultado, né? Existe casos de maior, de nível de complexidade altíssimo? Tem. A rede de apoio precisa ser mais intensiva? Precisa. O suporte familiar precisa ser mais intensivo? Precisa. Só que muitas vezes a gente encontra um nível de desgaste, de estresse, que ele não está derivado do quanto a família está se disponibilizando para o suporte para essa criança. Ele está derivado dos processos de culpa, dos processos de autoproteção excessiva, da ausência de limites, né? Então, a gente precisa, com um olhar clínico, a gente precisa identificar isso. Processo de sofrimento da família com a condição da criança neurodivergente está vindo de onde? Qual é a derivação disso? É um sentimento de culpa, e pelo sentimento de culpa eu estou produzindo uma superproteção e uma ausência de limite, porque eu considero ele uma criança que precisa... Um coitadinho... de um cuidado diferenciado, ou eu estou sobrecarregado por causa das dificuldades de regulação especificamente da criança. A gente precisa, o olhar clínico precisa fazer essa identificação. A mãe, o pai estão sobrecarregados por causa dessa questão, ou a família está sobrecarregada por causa dessa questão, ou está sobrecarregada por causa da forma como o processo está sendo administrado, você entende? Porque muitas vezes, a maioria das situações que a gente percebe é que fica uma sobrecarga para a mãe, que a mãe leva para terapia, a mãe leva para a escola, a mãe... E aí a gente fica assim, e o pai? E o pai? Então, assim, a coparticipação dos irmãos, da mãe, do pai, dentro da sessão de reabilitação é sumariamente importante. Eu tenho pacientes que eu coloco os pais dentro da sessão. Vamos lá, a gente vai trabalhar todo mundo junto hoje. Eu quero que o pai venha. Tenho pacientes que o pai nunca apareceu na sessão, nem no dia da devolutiva do laudo do filho. E aí eu coloco o ponto de interrogação. Quando a gente fala de rede, a gente questiona essas questões. Porque fala, e aí, e essa paternidade? Mesmo estando junto ali, mas está um abandono, né? Por causa da condição neurodivergente, não há exercício de paternidade, porque não está tendo exercício de paternidade, então a gente precisa reavaliar isso daí, né? Só que, infelizmente, existem situações onde o nosso alcance como profissional clínico não vai chegar. Porque, às vezes, fica mais sobre a responsabilidade de uma dinâmica familiar, a rotina da família é extremamente imprevisível.
Então a criança está sempre em processo de oscilação. A família não administra a medicação de forma correta. E aí a criança chega desregulada, você tenta estabilizar, você leva aí 30, 40 minutos para estabilizar, acalmar aquela criança dentro da sessão para começar a trabalhar. Porque a mãe ou o pai, ou a mãe dá a medicação, o pai é contra a medicação, que não se deve dar a medicação. Peraí, se um profissional com formação médica prescreveu, identificou a necessidade, mas a medicalização. Eu não estou aqui para fazer uma apologia à medicalização. Medicalização é uma coisa. A medicação para a estabilidade do quadro clínico da criança é outra. Ou do quadro do adolescente é outra. Eu tive um paciente que eu levei 1 ano para esse paciente aderir ao suporte medicamentoso. E para a família entender a necessidade, porque colocava a medicação, tirava a medicação, piorava. Colocava a medicação, tirava a medicação, piorava. E tinha um aspecto de comorbidade no quadro clínico do paciente. Então, tirava a medicação, o paciente deprimia, colocava a medicação, o paciente melhorava, tirava a medicação, o paciente deprimia. E assim ele ia oscilando. Então, assim, o resultado clínico dentro do acompanhamento de reabilitação anulava. Né? Então, nós precisamos estar atentos a essas questões, identificar, chamar a família, orientar, especificar, explicar a importância daquele cuidado, explicar a importância da distribuição de responsabilidade, compromisso, explicar a importância do não, explicar a importância do limite, da rotina, da organização do ambiente da criança. Tudo isso soma ao processo de reabilitação. Então, nós precisamos trazer a família para dentro do consultório, dentro do ambiente clínico, para fazer esse processo acontecer. Então, a orientação parental, ele precisa ter esse olhar para além do paciente. Quando a gente vai trabalhar a família, a gente vai olhar a família funcionando com o paciente. Quando a gente vai trabalhar o paciente, a gente vai olhar o paciente funcionando com a família e com a escola. Você entende? Então essa questão é muito importante. Como a família, qual é o olhar que a família está fazendo? Qual é o cuidado? Quais são as ações? Quais são as atitudes? Quais são as decisões? Qual é a rotina? Qual a previsibilidade? Qual é o contexto que essa família constrói para que essa criança circule dentro do ambiente familiar? Qual o nível de acolhimento, de afetividade? Qual é o nível de limites? O nível de cobrança? Crianças com sobrecarga de atividades. É outra situação também, né? Porque às vezes é o efeito contrário. A família acredita que sobrecarregando vai estimular para deixar de ser neurodivergente. Não existe isso. Então não tem a gente não pode colocar sobrecarga. Assim como também a gente não pode minimizar a necessidade do suporte. Não precisa. Ou esse mês não precisa levar na terapia. A gente quebra todo um processo que vem sendo construído, que o profissional possivelmente vai reduzir as sessões lá na frente, porque tem esse detalhe também. A gente precisa dispensar para esse paciente aquilo que ele precisa. Por isso a necessidade da reavaliação, por isso a necessidade do acompanhamento contínuo com um profissional que está produzindo com essa criança. Entende?
e a parceria com esses pais que vêm para participar e entender o que está sendo produzido. E entender a relevância para eles identificarem dentro do setting terapêutico a relevância do que eles fizeram em casa. Durante a semana, durante os horários que a criança não estava na terapia. Porque às vezes a criança fica comigo 1 hora, 2 horas por semana. O restante ele fica na escola ou fica com a família. Se ninguém cumpre a sua função, Você entende? o tratamento não faz nenhum tipo de efeito. Então é essa a grande questão. Maior parte do tempo vai estar com a família. Na hora de dormir vai estar com a família. Na hora de se alimentar vai estar com a família. Na hora da higiene pessoal vai estar com a família. Aí entra a questão do que o terapeuta ocupacional trabalha sobre os cuidados com essa criança na alimentação, na higiene e tal, nas atividades de vida diária. Aí entra o que o fono trabalha. Aí entra o que o físio trabalha, o educador físico trabalha, entre outras questões, que a equipe multidisciplinar está dando suporte para essa criança. Né? Então, assim, eu faço questão que a família esteja. Eu só acompanho o paciente se a família participar. Se a família se ausentar, procura outro profissional. Tem outros especialistas na cidade, pode procurar outro profissional porque aí não tem como trabalhar. E aí fica aquela situação na qual transparece, né? Na verdade não é bem isso, mas transparece que a gente não está trabalhando com a criança. Porque acho que você não falou... está validando o trabalho da gente. Isso é importante assim falar, porque a gente percebe, né, isso na educação também. A escola também vivencia isso, né? Se não tem essa contrapartida da família, né, que deve ser a maior interessada nessa criança, né, principalmente quando se trata de criança, você tem o seu trabalho nunca chega, atinge a meta, né? Nunca vai chegar. E você falou uma coisa interessante que eu tenho muito assim, da minha percepção, talvez possa estar equivocado. Mas assim, e você falou que não há diferença entre uma família e outra, as diferenças são muito poucas, né? De quem tem, quem não tem, quanto ao tratamento, quanto ao limite dessa criança, as regras, o convívio familiar, de modo geral. E eu falo assim, porque tem gente que às vezes precisa de transplante de família, né? Desculpa, às vezes está sendo um pouco radical, mas que precisa, assim, porque não tem, o problema é circunstancial, né? O problema é a situação, a condição que a família vive ali. Então, são circunstâncias que tornam ela não tem um problema. Acho que você até mencionou que às vezes a pessoa, que com algumas exceções, você percebe que não é um problema, e aí... Não é um problema do neurodesenvolvimento, é uma condição de contexto comportamental que precisa ser modificado. Se você não tem... Né? Se você não condicionar. Aí a família vem, começa a orientação parental, né? Porque tem algumas famílias que vêm especificamente só para orientação parental. Faça orientação parental, vai trabalhando. Terminou aquele processo, aquele programa de orientação parental. 6 meses tá ok. A criança tá tranquilíssima na escola, tranquila em casa, rotina. Chegou as férias. Vai para casa da avó. Não que vó seja um problema, mas quebra todo o protocolo que estava lá. Aquilo não se dá como um padrão de hábito adquirido permanente. Se dá como um padrão de hábito constituído por necessidade que será descartado posteriormente. Assim que suprir a necessidade. E quando se supre a necessidade, descarta aquele padrão de rotina, aquele padrão de hábito que foi condicionado dentro da orientação parental, a dificuldade comportamental da criança volta. E aí Porque volta a encontrar reforçadores do ambiente para o comportamento inadequado se apresentar.
volta a encontrar recompensas, porque a família desalinhou rotina, desalinhou uma série de questões aí dentro daquilo que precisa manter com a criança, no cuidado com a criança, tanto no campo afetivo quanto no campo de administração do tempo, de gerenciamento de atividades, de responsabilidade, porque a criança precisa experimentar esse senso de coparticipação do processo familiar, no sentido do que ele faz, desse pertencimento. Qual é o papel dele dentro dessa dinâmica? Né? A criança ela precisa ir experimentando desde muito nova responsabilidades que vai dar a ela um papel social. E não colocar ela como aquele sujeito da participação da dinâmica familiar que apenas recebe. A reciprocidade ela precisa acontecer. Então isso são questões que são trabalhadas e explanadas e articuladas dentro da orientação parental. Legal você falar isso aí, Douglas. E aí a minha pergunta vai na seguinte questão. Você falou questão das férias, né? E aí, mas aí qual que é a orientação, você como um profissional que trabalha bem essa situação, das férias? Vai para casa da avó, vai para casa do padrinho, vai para casa do tio, e aí, como que fica essa questão? Porque a família está ali, como você falou, né? Tem toda uma caminhada e aí há um corte ali, uma ruptura, e depois tem que retomar toda essa situação para que não haja isso. Tem uma possibilidade, o que seria orientativo para essas famílias? Retomada da rotina. Especificamente a retomada da rotina. Porque a criança vai entendendo que na casa da avó ela pode. Na casa da avó ela pode. Na escola não. Em casa também não. Então aí a criança vai desenvolvendo um processo de aprendizagem que a gente chama de aprendizagem discriminatória. Entre discriminar o ambiente e outro. O que ela pode fazer na casa da avó, ela não pode fazer em casa. O que ela pode fazer na escola, ela não pode fazer na igreja. E assim sucessivamente. Até para que essa criança tenha uma noção de quais são os papéis e os padrões de comportamento que ela vai desenvolver em outros ambientes sociais mais complexos futuramente, da segunda infância para a adolescência. Segunda infância, entrando aí puberdade e adolescência. Né? Então, esse padrão discriminatório, ele só se dá quando, tá difícil, não. Retoma a rotina imediatamente, horário de dormir, horário das refeições, tal, retoma a rotina, principalmente com a criança neurodivergente. Quando eu falo retoma a rotina, é no sentido total. Qualquer criança. Não deixa, não deixa a peteca cair, né? Não escapa nada aí. Mas principalmente para criança neurodivergente, retoma a rotina. Vai ter um desconforto no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia tá tudo tranquilo. Provavelmente. Ele já vai se ambientar e retomar aquele padrão, entendendo que ali não vai dar para ter tudo a hora que quer e quando quer. E ser servido muitas vezes da forma como ele estava sendo servido na casa da avó. Porque a avó serve, né? E a avó não tem que desenvolver mesmo esse papel de educador. Ela tem que desenvolver esse papel de vó mesmo, de acolher, de dar para essa criança esse ambiente que é empréstimo de um lugar onde ela se sente possível. Né? Até para que essa criança tenha lembranças afetivas, memórias afetivas na adolescência e vida adulta, dessa relação que é extremamente importante, porque a questão da valoração das coisas, ela se dá com a privação. Não é ter tudo que eu vou entender o valor das coisas. É não tendo que eu vou entender quando se tem.
Recado importante, hein? Então, quando tudo correu bem durante o semestre, fez tudo certinho, foi bem na escola, vai para casa da avó. Aí lá você vai ter período do descanso, período que você vai poder comer bolo, vai poder comer biscoito, vai poder dormir mais tarde, né? Vai ouvir história. Esse é o lugar do papel da avó, tá tudo certo, não é um problema isso daí. O problema está quando a criança retoma a rotina do pós-férias e não se estabelece aquilo que já estava sendo trabalhado e vivido antes do período das férias. Eu deixo muito claro isso. Primeiro dia de aula, olha, amanhã tem que levantar cedo, então vamos dormir cedo. Já começa a higiene do sono da criança cedo. Não deixa assistindo TV até 11 horas. Não deixa o jantar para depois das 9. Porque essa criança vai estar super estimulada, ela vai dormir 11 horas, ela vai acordar irritada porque vai ter que levantar cedo. Outra coisa que também eu acho que a questão da escola, eu acho que a criança ir para a escola às 7 horas da manhã, eu acho isso muito complicado nessa cultura nossa da criança ter que ir para a escola tão cedo, um horário que até para o adulto é difícil produzir tão cedo. Os mecanismos do nosso relógio biológico, ele começa a ativação de liberação de hormônios e entre outras questões de neurotransmissores no período lá para das 8 em diante, né? Então a criança, ela chega na escola até cochilando às vezes. Por quê? Porque dormiu muito cedo. Então a readaptação do relógio biológico para a retomada da rotina. Porque organicamente tem que estar pronto, a questão comportamental tem que estar em dia, tem que estar ok, né? Para produzir na escola. Uma criança que dormiu bem vai ter um bom dia na escola. A criança neurodivergente, na retomada com a previsibilidade, com o diálogo, com a orientação, explicando para ela o retorno da aula, tal, tudo certinho, vai estar mais tranquilo. Vai ter algum desconforto? Pode ter? Pode. Pode ter alguma irritabilidade? Pode ter? Pode. Alguma crise? Pode. Mas vai ser menos impactante e mais passível de ser superada do que se não tivesse nenhum monitoramento, nenhum suporte. Muito bom ouvir isso aí, né? Eu acho que fica um recadinho para as famílias sobre essa situação. E aí eu, né, não tá aqui, mas assim, a avó, né? Aquele tio, padrinho que tá lá. E a avó principalmente, às vezes, né, muitas famílias a gente vê que a família tem uma rotina e aí a avó às vezes quer tirar da rotina, deixa isso para as férias então. Sim. Não vai atrapalhar. Sim, período de aí ela pode. Gente. Então, olha só, né, já estamos caminhando para o nosso encerramento aqui, né? Saúde mental infantil começa num ambiente emocionalmente seguro, né? Sim, isso que... com certeza. E previsível. Seguro e previsível. Importante destacar isso. Muito bom. E aí, assim, caminhando já para o nosso encerramento aqui, sobre a questão, né, dos projetos e propósitos futuros, né? Falar sobre os projetos Neurodesenvolve e Mente em Foco, né? Como a neurociência pode contribuir para a prevenção e promoção da saúde mental, né? Que mensagem você deixa para as famílias, educadores e profissionais da saúde também? Qual é a sua mensagem, né, sobre toda essa situação que você deixa para a galera que nos assiste, aí que está nos assistindo nessa mais de 1 hora aí? Legal. Bom, a neuropsicologia, a neurociência, ela hoje ela foca no desenvolvimento humano, né? Nós focamos no desenvolvimento humano, não na patologia, não no transtorno em si. Nós focamos no desenvolvimento humano. Então, a premissa é essencial. Quais são os potenciais?
quais são as condições que a gente, por onde que a gente começa, né? Pelos potenciais. E na questão da neurodivergência. Agora, na questão... até porque a neuropsicologia, a neurociência, ela não se atém especificamente nas questões de diagnóstico do neurodesenvolvimento. Ela está aí voltada também para o suporte do desenvolvimento humano de uma forma como um todo. Desde a infância até a vida adulta, né? Até o idoso no processo de aposentadoria, qualidade de vida, potencialidade, reestruturação de rotina, estimulação de função cognitiva na prevenção aí dos sintomas possíveis de quadros de Alzheimer, de demência precoce, senil, né? Então, nós precisamos entender que a neuropsicologia ela acompanha o indivíduo na escala do desenvolvimento na sua totalidade. Infância, adolescência, vida adulta, adulto jovem, adulto maduro, né? Segunda idade e terceira idade. Todo o tempo. A todo tempo. Então, e o foco é olhar sobre a perspectiva dos potenciais e daquilo que temos para estimular como chave mestra do processo. Partindo dali, a gente dá continuidade para ir inserindo outras questões e abrindo outros horizontes para esse indivíduo aí no processo do acompanhamento de reabilitação. Existem profissionais que atuam na reabilitação com pessoas idosas também, né? E que também mantém esse foco no desenvolvimento humano e na qualidade de vida e do bem-estar. O recado que eu deixo para a família a neuropsicologia, a psicoterapia, o acompanhamento psicológico não é uma questão de demanda dos processos de adoecimento, é uma questão de qualidade de vida. Aí entra o foco em prevenção. Quem foca na qualidade de vida não adoece. Caramba, muito bom. Né? Então, se você cuida, zela da sua saúde mental, tem um suporte psicológico, psicoterapêutico, você vai identificar antes de começar a adoecer todas as questões relacionadas a qualquer tipo de transtorno, seja do neurodesenvolvimento ou seja um transtorno psiquiátrico. Então, terapia não é acompanhamento psicoterapêutico, avaliação neuropsicológica, terapia em aba, não é especificamente para quem está doente. Atende também a população que adoeceu, mas atende e a gente tem esse ímpeto, né, de buscar atender majoritariamente um público que ainda não adoeceu, mas que zela pelo desenvolvimento humano enquanto suas potencialidades de vida. Esse é o recado que eu deixo para a família e para todos aqueles que estão assistindo nossa conversa no dia de hoje. Maravilha, Douglas. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui, né, de ter nos atendido o convite, estar aqui falando de um assunto assim tão importante, sabe? E que às vezes é difícil de falar, né, das pessoas acessarem sobre o assunto ou entenderem mesmo, mas que é tão importante, como você falou, né? A prevenção é qualidade de vida, né? Você falar sobre isso, acho que é importante a pessoa não procurar já numa situação que realmente necessita, mas antes como prevenção e também de orientações para as famílias, né? Acho que isso é muito bacana. E aí, onde as pessoas encontram o Douglas, né? Quem quiser falar de atendimento com você, né? A rede social, o consultório, né? Onde você atua, né? Que a galera também possa procurar você se precisarem de um atendimento, né? Das suas orientações profissionais. Tem no Instagram,
né? psico.douglascosta. Né? Tem o Instagram do consultório, que é psico.douglas, não me lembro bem agora, mas Não é psico.douglas Costa, tudo junto? Isso. Né? Né? Entra no meu Instagram tem um link que vai direcionar. Eu tenho um grupo de informativo, um grupo de WhatsApp informativo para as famílias. Se você entrar no meu Instagram, você vai acessar pelo meu link esse grupo informativo, manda o pedido para o grupo de WhatsApp. Esse grupo ele tem um canal de comunicação contínuo de informação e de orientação das famílias que precisam aí de suporte e a respeito de questões neurodivergentes, tá? Enfim, tem meu Instagram, tem um grupo do WhatsApp, brevemente a gente vai estar com o site do consultório, né? E ampliando aí a nossa atuação na área do desenvolvimento humano sobre a perspectiva da neuropsicologia. Maravilha, pessoal. Tá aqui, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui, né? Aqui é psico.douglascosta, tá? No Instagram. Você procura lá, você vai encontrar o Douglas. Aí, né, o atendimento com ele, conforme ele orientou aqui, né, os canais de encontro. Eu quero agradecer a audiência de todos, agradecer o Douglas pela participação. Né, se você tiver mais alguma coisa para falar, Douglas, deixar algum recadinho aí, fique à vontade, o espaço é seu, né, e está sempre convidado a vir participar conosco aqui. Obrigado pelo espaço de fala e de poder contribuir no sentido de informar, de levar a informação, né? Atuar clinicamente também, participar do processo psicoeducativo né? das pessoas. O nosso foco também é psicoeducativo. Enfim, é clínico, mas é psicoeducativo. Então, obrigado por esse espaço de fala, né? E eu estou aí à disposição de, quando precisar, a gente está junto. Opa, valeu Douglas, valeu você que ficou nos assistindo até agora aí, que está nos acompanhando, que nos acompanha sempre, né? Tem sempre notícia na kktv.com.br, tá passando o site aí, tem sempre notícias, aí a gente procura sempre estar atualizando, a nossa transmissão sempre ao vivo aqui nas terças-feiras às 19h30.